Vamos à nossa segunda parte da leitura de hoje, amados. Números, capítulo 34. Para você que está chegando agora, é uma ótima tarde na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E alegre-se na presença do Senhor, amados. A alegria do Senhor é a nossa força. E Ele vai nos dando dessa força a cada amanhecer. Vamos lá, Números 34 vai dizer: os confins da terra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança. A terra de Canaã, segundo os seus termos. A banda do sul vos será desde o deserto de Zim até os termos de Edom. E o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para a banda do oriente, e este termo vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cades-Barneia, e sairá a Azar-Adar, e passará a Asmon. Rodeará mais este termo de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para a banda do mar, acerca do termo do ocidente. O mar grande vos será por termo. Este vos será o termo do ocidente. E este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até o monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate. E as saídas deste termo serão até Zedade. E este termo sairá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Este vos será o termo do norte. E por termo da banda do oriente, marcareis de Azar-Enã até Sefã. E este termo descerá desde Sefã até Ribla, para a banda do oriente de Aim. Depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para a banda do oriente. Descerá também este termo ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra, segundo os seus termos em roda. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que tomareis em sorte por herança, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também a meia tribo de Manassés, recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança daquém do Jordão, de Jericó, da banda do Oriente ao nascente. Os homens que devem dividir a terra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Caleb, filho de Jefoné. E da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Eliabe, filho de Quislom. E da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifitã. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. E da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. E da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Selemone. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem a terra de Canaã. Amados, como o nosso vídeo está curto e o celular hoje está cooperando,
eu vou ler aqui Números 35, do 1 ao 8, que vai dizer as cidades dos levitas. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, de Jericó, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidade aos levitas, em que habitem. E também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas. E terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, da banda do oriente, medireis 2000 côvados, e da banda do sul, 2000 côvados, e da banda do ocidente, 2000 côvados, e da banda do norte, 2000 côvados, e a cidade no meio. E isto terão por arrebaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, aos quais dareis para que o homicida ali se acolha. E, além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que herdar. Como eu sempre estou dizendo, não é, amados? Que Deus tremendo é esse nosso, que Deus ordeiro é esse nosso. Ele é o Deus que é o dono da matemática. Para você que tem dificuldade em matemática, como eu tive no colégio, peça para Ele. Senhor, me ajude, o Senhor é o dono, por excelência, da matemática. Assim como Abraão orava, Senhor, mas se ali tiver 50 justos, eu não destruirei a cidade por amor aos 50. E se tiver de 50 faltarem 5, eu não destruirei por amor dos 45. Que Deus maravilhoso. Ele formou tudo, amados. Ele é o arquiteto desse mundo. Ele é o arquiteto por excelência. E Ele quer fazer aquela arquitetura na tua vida maravilhosa. Ele quer ornar. Ele é tudo, amados, em nós. Ele é tudo em nós. Ele pode fazer isso na tua vida, sim, te adornar. Sabe? Aquele que constrói e depois adorna, assim como nós, donas de casa, gostamos de adornar a nossa casa. O nosso papai tem prazer em adornar a minha e a tua vida. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e até mais tarde ou de madrugada, quando vamos estar lendo o próximo Salmo, Salmo 110. Até mais, em nome de Jesus.